início, vou começar falando sobre o conceito do projeto. Na tese de doutorado de Eugênio Queiroga, ele diz que lugares de fraca potencialidade para encontros públicos pode-se criar por um bom desenho vazios referenciais com forte imagem, não chegam, no entanto, efetivamente a se constituir como praças. E como exemplo, ele deu a Praça Rodrigues Alves, que apesar de ter um projeto de um dos maiores paisagistas do século XX, Burle Marx, ela não gera uma pracialidade, porque ela está em um lugar impróprio. Há uma grande circulação e fluxo de veículos que impossibilita a permanência de pedestre. Então a área acaba se tornando só de passagem e espera de ônibus. E isso a gente conclui que não adianta um esforço quando o lugar é impróprio para gerar vida de praça. Então, portanto, o contexto da área é muito importante para a decisão da escolha do local. Queiroga ele também cita que para se ter uma boa praça precisa-se de 2 pontos importantes. Um projeto adequado que possui uma forte imagem pública atrelado a um lugar propiciador do encontro na esfera de vida pública, potencializador da vida ativa e da razão comunicativa. Então, diante desses 2 pontos, que eu escolhi a área do projeto. Essa área é o antigo estacionamento dos professores. Então, aqui era o estacionamento dos professores e nessa área ainda tem pouca vegetação e a capela. As potencialidades do local foi o que norteou a minha escolha, porque na minha opinião elas são as propiciadoras do encontro. Ela é uma área bem ampla, tem uma das entradas principais da universidade ao lado, que é essa entrada que vai para o prédio 4, então gera muito fluxo de pessoas. Ela está próxima à área central, que é a cantina, que fica aqui embaixo. Ela possui a capela, ela está próxima aos edifícios, então facilita a chegada à praça, e também ela está próxima à quadra, e os edifícios prédio 4 e os laboratórios. Então, com essas potencialidades, ela também pode se tornar um marco referencial. Como Eugênio diz, a praça se torna um marco referencial por causa dos comércios no entorno, igrejas, fluxo grande de pedestres. O autor também fala que a praça pode ser um elemento de identidade do lugar. Isso será também um dos meus objetivos, que é a identidade coletiva, que ela fortifica a consolidação do espaço livre e público. Sobre o sistema de usos, ele será adequado ao cotidiano dos estudantes, dos professores, funcionários e visitantes, porque, como diz na tese, a estrutura formal da praça deve ser condizente com os sistemas de ações do local. Então, eu vou propor ambientes microclimaticamente satisfatórios que favorecem o uso da praça, como Queiroga cita no texto. Também desenho de projeto que se adequa às demandas, áreas que são atrativas e adequadas ao convívio, ao descanso, ao divertimento e principalmente à permanência, com sistema de usos para gostos e necessidades distintas, todas voltadas ao cotidiano que se tem no entorno. Então, eu proponho que seja então uma praça com pracialidade, atentando para que se torne um espaço de ócio e não um espaço ocioso, que é o que vemos hoje em dia, um espaço ocioso e que a única parte com vegetação que existe, ela não tem muito uso. Tem bancos que não favorecem também ao convívio, então eu proponho que essa praça seja mais atrativa. Agora eu vou falar sobre o partido e as diretrizes do projeto. Primeiramente eu vou falar sobre o antigo estacionamento. Ele fica nessa área e o solo dele é petrificado, então teria que fazer um tratamento nesse solo para que ele fique fértil. Eu proponho um pergolado com vegetação e poderia ser uma trepadeira jade. Então, é nesse percurso pergolado, que é o percurso principal da praça, e em 2 áreas de permanência, para proporcionar um ambiente agradável de passagem principal, com sombra e com beleza. Os percursos do caminhante, então, será esse pergolado e também outros caminhos, que têm as suas entradas em todo o redor da praça. Então, em qualquer lugar que a pessoa estiver, ela pode chegar na praça com facilidade.
Então são essas faixas pretas que estão indicando as entradas em todo o redor. E os percursos, eles são adequados aos que são feitos hoje em dia pelos pedestres. Também propõe uma ampla área de piso, com pisos drenantes e gramas, para garantir um solo mais permeável, já que em muitas áreas da universidade a gente observa pontos de alagamento em épocas de chuva. Inclusive, nesse antigo estacionamento, houve muito alagamento. Essas diferenças de piso nas áreas de permanência e nos percursos também é para garantir a acessibilidade. Eu proponho as áreas de permanência atrativas e com integração, para gerar mais apropriação e local de encontro. Então, essas áreas de permanência também vão ter variedade de cenário, para as pessoas usarem o local que mais lhe agrada. Então, tem áreas com sombras, como as duas áreas com pergolado, e as outras áreas que tem grama, elas serão mais com a sombra das árvores. Nesse local eu proponho uma lanchonete, porque a atual cantina da universidade ela é limitada ao número de frequentadores. Também proponho ao lado uma área para jogos de mesa. A gente observa que muitos alunos gostam de jogar no intervalo, na cantina. Então o objetivo dessa área é para interação dos alunos e divertimento. Ao lado da capela, eu proponho um espelho d'água em formato de cruz. Isso é para reforçar a identidade franciscana da universidade, para demonstrar o caráter religioso. Então isso seria um dos símbolos da praça, assim como a capela. E a gente vê isso, falando sobre isso no texto do Queiroga, sobre o Largo do Rosário, que ele tinha a igreja e depois o fórum como símbolo. Mas a capela teria uma volumetria mais apropriada. Nessa área aqui, teria um espaço para apresentações e eventos da universidade, como manifestações culturais e eventos religiosos. Atualmente a gente não tem um lugar específico assim ao ar livre. A vegetação, sobretudo a arbórea, diz Eugênio, que estimula a presença, potencializa a conversa. Por isso ela se encontra ao entorno da praça. A vegetação, ela cria cenários, ela define áreas. Então, nessas duas áreas de permanência que tem grama, eu proponho palmeiras com redes de descanso. As vegetações também, elas criam sensações. Então, eu proponho árvores com cores diferentes para criar mais beleza e portes variados também das árvores para criar movimento. A vegetação também organiza o espaço, como por exemplo aqui, essas vegetações de pequeno porte, elas organizam o espaço de eventos. O maciço de vegetação mais adensadas e de médio e grande porte, eu coloco elas nessa área aqui, porque nessa parte vem um vento sul que é muito forte. Então, esse maciço de vegetação, ele iria diminuir essa velocidade do vento. E nessas áreas também proponho esse maciço de vegetação, porque se tiver um evento, por exemplo, e esse maciço de vegetação, ele vai amortecer o ruído para não passar para os laboratórios e para as salas de aula nessa área. E também nessa área atrás da capela também proponho, porque se tiver acontecendo simultaneamente uma missa e um evento aqui nessa área, essas árvores irão amortecer o ruído. E por fim, a questão dos mobiliários, os bancos que existem na universidade hoje em dia são colocados muito aleatórios, sem conforto, limitados a possibilitar permanência. Por isso eu pensei em desenhos de mobiliário tanto para grupos menores como para grupos maiores, com bancos e mesas em conjunto e que se adequam à necessidade de cada um. E na área de eventos, seriam mobiliários móveis, então em dias de evento seria fácil movê-los e quando não tivesse apresentações, aí essa área também serviria como área de permanência. Enfim, esse foi o planejamento inicial do projeto da praça.